Uma família inteira foi assassinada dentro da própria casa. Um caso tão brutal que até investigadores experientes disseram ter ficado em choque. O crime ficou conhecido como a Chacina de Piós. E conforme as investigações avançavam, a verdade ficava ainda mais assustadora. Chega chegando, bem-vindos ao canal, eu sou a Fabi Medeiros e esse é o caso de hoje. No dia 18 de setembro de 2016, na cidade de Piós, uma cidade considerada tranquila na Espanha, a polícia encontra quatro corpos em uma casa em avançadíssimo processo de decomposição. Mas o que tinha acontecido? Quem tinha feito aquilo? De onde vinha tanto ódio? As vítimas eram Marcos Campos Nogueira, Janaína Santos e os dois filhos do casal. Os dois filhos pequenos do casal. Mas o que tinha acontecido? Como que tinha chegado naquele ápice? Bom, tudo começou lá no Brasil, né? O Marcos, ele era um homem que ele tinha irmãs, eram vários irmãos ali, eu não lembro agora quantos, mas eram muitos irmãos, enfim. E o Marcos, ele tinha um sonho de morar, fora do Brasil, na Europa, e construir uma vida, uma carreira. Então, em determinado momento da vida dele, assim ele fez, ele foi para a Espanha, e lá na Espanha, ele e um sócio, eles tinham uma empresa de construção, Essas empresas, assim, que vão ali e não é uma construtora muito grande, mas aquelas empresas que fazem reformas, pequenos serviços na casa dos outros, reforma aqui, constrói ali. Mas enfim, ele tinha essa empresa com um sócio, ele era solteiro, então naquela época ele acabou conhecendo uma moça online pelo Facebook, o nome dela Janaína. A Janaína estava lá na Paraíba, que é de onde o Marcos é também, A família dele toda também é de lá. Então ele e a Janaína começaram a conversar, começaram a trocar mensagens, e o Marcos, ele se apaixonou perdidamente pela Janaína. Ele resolve então largar tudo na Espanha e voltar para o Brasil para poder ficar com ela, eles se conhecerem pessoalmente. E assim foi feito. Chegando lá, eles se viram e dali deu continuidade. Enfim, a Janaína acabou engravidando, eles se casaram e a primeira filha do casal nasceu. Os três moravam então no Brasil e o Marcos teve a ideia de reconstruir, novamente a vida na Espanha. Então ele perguntou para a Janaína se ela topava, ela concordou e foram então os três para a Espanha. O irmão do Marcos, que era muito conhecido no meio futebolístico, assim, parece que ele tinha sido jogador, não sei se chegou a ser famoso, mas ele era bem conhecido, lá na Paraíba, e também tinha vários contatos fora do Brasil. Então ele ajudou o Marcos a conseguir vários empregos na Espanha, ajudou bastante, nesse início aí dele. Quando logo eles foram chegando na Espanha, a Janaína acabou engravidando novamente. Dessa vez seria um menino. Então nesse momento eles moravam numa pensão, que era a casa de uma senhora, então eles alugavam um quarto na casa dessa senhora e morava o Marcos, a Janaína, a primeira filha e o bebezinho que já tinha nascido. E o Marcos trabalhava fora, trabalhava muito para dar conta de sustentar todos eles, e a Janaína trabalhava dentro, que querendo ou não, cuidar de criança o dia todo e fazer todas as tarefas de uma casa não é pouco trabalho. Então a Janaína trabalhava dentro e o Marcos trabalhava fora de casa. Bom, e aí vem o Patrick. Quem era Patrick? Patrick era o sobrinho do Marcos, filho da irmã mais velha do Marcos. Ele tinha vários irmãos, igual eu já comentei, então esse Patrick é filho da irmã mais velha do Marcos. E aí o Patrick, os pais, dele, a mãe, ela tinha uma franquia desses cursos de inglês e o pai era médico. Então eles tinham uma condição de vida muito boa, mudaram para Altamira, no Pará, e o Patrick acabou nascendo lá. Desde criança o Patrick era um menino muito mimado, onde a família sempre passou a mão na cabeça dele, sempre encobriu qualquer coisa que ele fizesse, sabe? Ele era aquele menino bem levado mesmo, mas que não tinha... Parece que ele não tinha um corretivo assim à altura. Quando o Patrick tinha 15 anos, ele esfaqueou um professor na escola e quase que o cara realmente, foi dessa para melhor, porque foi por um pouquinho mesmo, assim, por um triz que esse professor não venha a falecer. Então o Patrick, aos 15 anos, ele já teve um ato de realmente tentativa, porque foi sorte o professor não morrer, mas poderia ter morrido. E o Patrick não estava de brincadeira, não foi assim uma explosão de raiva, ele realmente foi para
finalizar com o professor. O Patrick, ele não era filho único, ele tinha 2 irmãs que eram mais velhas, ele era o caçula, então essas irmãs, além dos pais, também sempre mimaram muito o Patrick. Ele afirma, né, depois em entrevistas, ele afirmou que, ele falou que ele bebia desde os 10 anos de idade, que ele não era feliz e que ele estava tentando, né, cavar a própria cova. Foram afirmações do próprio Patrick. Então, assim, você já vê que depois ele chegou até a ser laudado mesmo como psicopata. Então, o Patrick era um garoto que desde da infância, né, desde ali da pré-adolescência, ele já apresentava comportamentos perigosíssimos. O Patrick era um menino muito bonito, ele tinha traços, né, que realmente chamavam atenção, ele tinha um corpo malhado, atlético, então o sonho dele era ser jogador de futebol. Mas os pais queriam que ele fosse médico ou advogado. Ele não se sentia motivado pelos pais, ele vai relatar isso depois, que em nenhum momento ele sentiu que os pais, impulsionaram a carreira dele como jogador. Mas enfim, a vida passa, segue, e o Patrick vai morar lá em João Pessoa, né, com as 2 irmãs, um apartamento assim, top, mega top o apartamento, e ele vai morar lá porque ele vai estudar Direito na faculdade. Então, vida que segue, nessa altura do campeonato, o Patrick já tinha carro, a família dava de tudo, as irmãs mimavam ele ao extremo. Gente, ele era como se fosse assim, o ursinho de pelúcia da família, sabe? O caçulinha, tudo era pra ele era... O menino lavava um copo. Mas enfim, a vida seguia até que um belo dia, o Patrick tinha 20 anos nessa época, ele teve um clique e ele vendeu o carro que o pai dele tinha dado pra ele e avisou a família que ele estava indo tentar a carreira dele de jogador na Europa. Que ele queria, porque era vontade dele, então que assim ele faria. E assim ele fez. E aí esse tio, que foi jogador de futebol, né, tinha um contato muito bom com o Patrick. O Patrick respeitava muito ele, apesar dele ser um menino complicado. E o tio ajudou ele. A princípio ele foi para Londres, o tio tentou, né, colocar ele nos times de futebol, mas acabou não rolando. Depois ele foi para, acho que foi Ilha da Madeira, o tio também tentou uns outros contatos, mas também não acabou acontecendo. Então o tio acaba falando, olha, vai para casa então do seu tio Marcos. E nessa época o Marcos ainda morava lá na pensão, né? Ele, a Janaína e os 2 filhos. E o Patrick acaba indo para essa pensão e aluga um quarto lá e começa a morar lá, né, com essa família dele também, mas que ele não era tão próximo como era desse tio que tinha sido jogador de futebol. Bom, morando ali na pensão as coisas já não iam muito bem, porque, como eu mencionei, o Patrick era muito mimado, então ele também acabava sendo muito folgado, ele não fazia nada e era bem complicado, assim, de lidar com ele. E aí o irmão do Marcos, esse tio do futebol, resolve ir morar na Espanha. Falar, não, então tô indo pra aí, vou morar com vocês, a gente vai alugar uma casa e vamos morar todos juntos. E assim foi feito, eles alugaram uma casa em Madrid e foi todo mundo morar nessa casa. Só que ali, gente, já começou, assim, é o princípio do fim, né? Porque o Patrick, ele tinha hábitos como, por exemplo, não ajudar em nada, não arrumar nada, não lavar nada, não fazer nada, era o natural dele. Mas além disso, ele andava de cueca pela casa. Então, assim, uma casa que, além de ter uma criança, né, 2 crianças, mas uma era menina, e tinha também a esposa do tio dele, né, a tia dele, a Janaína. Então, era um comportamento que o Marcos detestava, já tinha conversado com o Patrick várias vezes. O Patrick também, ele não gostava da menininha, né, da filha do casal, da própria prima, ele não gostava da menina. Ele falava coisas absurdas, eu não vou repetir aqui, sobre a menina, sabe, assim, que a menina tinha mesmo que ir, que eles tinham que deixar ela pra lá, mas enfim, uns papos meio doidos. Ele também mandava a tia dele fazer janta, ele falava que tava com fome, que era pra ela fazer janta pra ele, e ela fazia. Então, assim, difícil. E o Patrick, ele tinha todos esses comportamentos que o Marcos foi cansando, né? Não tem como. E o Marcos resolve mudar pra Piós, com a família dele. O irmão dele ia voltar pro Brasil, porque ele tinha até marcado a passagem pra ir pra Piós, mas ele lembrou que era aniversário da filha dele e ele precisava ir para o Brasil, então ele foi para o Brasil e essa passagem foi adiada. Então, o Marcos foi com a família para Piós e aí fica um pouco confuso aonde estava o Patrick. Pelo que eu entendi, o Patrick, ele estava aguardando o Marcos se ajeitar
para o Marcos pegar ele na casa daquela senhora daquela pensão que alugava. Eu não entendi direito. Eu sei que o Marcos demorou a aparecer para poder pegar o Patrick. E o Patrick, assim, demorou assim, o Patrick não esperou nem 2 dias e ele achou um absurdo, né, o tio, como quem diz assim, ter esquecido ele. E ele resolve se mudar para uma república de jovens, com outros jovens. E nisso que o Patrick muda para essa república, mês vai, mês vem, já tinha mais ou menos aí uns 2 meses que eles não se viam, né? A família do Marcos não via o Patrick e vice-versa. O Patrick, então, já estava, né, premeditando tudo, porque isso foi descoberto depois, porque ele comprou pá, ele comprou saco de lixo, ele comprou uma tesoura, parece que é uma tesoura de cortar grama, aquelas tesouras bem grandes. Então ele já estava ali arquitetando, né, alguma coisa. Até que no dia 16 de agosto de 2016, o Patrick chega na casa dos tios com 2 pizzas, meio que querendo fazer as pazes, né, afinal, quem não gosta de pizza? E ele tenta, né, ali uma abordagem, vamos comer, trouxe para vocês e tal. O tio não estava em casa, mas a tia e as crianças estavam, então sentaram para comer, comeram a pizza. Olha a frieza desse garoto. A tia estava recolhendo os pratos, ele já chega por trás e já esfaqueia a tia, na frente das crianças. E assim, gente, bom, dispensa comentários. Ele já fez isso, já partiu para cima da tia, as crianças vendo tudo. Depois ele pega uma pá e ele... Gente, ele partiu o corpo dela ao meio com essa pá, as crianças vendo tudo. Eu fico reafirmando porque é muito bizarro na minha cabeça. Mas enfim, depois ele vai lá e também, infelizmente, dá fim da vida dos próprios primos. E fica aquilo tudo ali, né? Ele, né, toda essa cena. Ele liga pro amigo, ele começa a mandar mensagem no WhatsApp de um amigo dele que estava lá na Paraíba, amigo de nome Marvin, e eles começam a conversar, gente, sobre o que tinha acabado de acontecer. E o Patrick, ele conta em detalhes tudo que ele fez para o Marvin. Ele tira selfie, né, com a imagem atrás, ele manda vídeo, né, então ele filma tudo. É muita frieza, chega até um trem aqui no estômago. Depois de tudo isso, né, conversa vai, conversa vem com o Marvin. O tempo todo, gente, essa ligação não vai cair. Essas mensagens, perdão, não vão parar. Quase que uma live ali do que estava acontecendo. O Patrick, então, né, em conversa com o Marvin, fala que vai aguardar a chegada do tio, porque ele precisava terminar o que ele tinha começado. E ele resolve aguardar o tio, mas o tio, segundo ele, estava demorando muito, então ele começou a ficar com fome. O Marvin fala para ele comer, porque ele tem que estar forte quando o tio chegar. Ele então come um sanduíche, ele fica por ali, ele checa online, né, na internet, sobre decomposição de corpo. Então assim, ele deixa vários vestígios. E quando o tio chega, infelizmente, né, o destino dele já estava traçado, porque o Marvin o aguardava. Por mais que ele tinha limpado ali mais ou menos a cena, ele sabia que o tio iria acabar vendo. Então ele também, pelo mesmo modus operandi, né, atacou o tio e também deu o fim da vida dele. E assim, finalizando, né, a sua completa maldade, ele deixa a casa, ele pega o telefone do Marcos, porque ele tinha sim a intenção de manter o Marcos vivo. Então ele pega o telefone do Marcos e vaza da casa. Patrick continua vivendo a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Realmente, para ele, nada tinha acontecido. É bizarro a frieza desse garoto. E ele, inclusive, troca mensagem com várias pessoas do celular do Marcos, né, na intenção de mantê-lo vivo. E, inclusive, com o dono do imóvel, para falar sobre o aluguel, se podia atrasar o aluguel, alguma coisa do tipo. Então, assim, mano, é muita maldade. Ele tava realmente tentando encobrir, sabe? Mas os próprios vizinhos começam a notar a ausência da família, vão achando aquilo muito estranho. E o cheiro começou a ficar muito forte, né? Porque, querendo ou não, eram 4 corpos. O Patrick... Um dos detalhes que ele contou pro Marvin foi que ele tinha colocado em sacos plásticos, aqueles sacos que ele tinha comprado, sacos de lixo. Mas mesmo assim, o cheiro era muito forte, os vizinhos estavam sentindo o cheiro. E por conta do cheiro, um dos vizinhos chamou a polícia, que chegou na residência. E no dia 18 de setembro de 2016, os corpos foram então
encontrados na casa. A princípio, a polícia achou muito estranho, né, porque a casa não parecia ter sido invadida, então já dava ali uma pequena pista de que talvez as vítimas conhecessem quem foi o autor daquilo ali. Logo no início, os investigadores acharam estranho porque a casa não tinha sinais de que tinha sido invadida. Então isso dava a entender que as vítimas ou conheciam o assassino ou abriram a porta para ele entrar. Então a polícia espanhola queria saber o que tinha acontecido, quem era aquela família. E aí eles acabaram descobrindo que era sim uma família de brasileiros que estava morando na Espanha. Os vizinhos falaram muito bem deles, falaram que eles eram pessoas tranquilas, que eram pessoas do bem, trabalhadoras, que eles não criavam maiores problemas. Mas a imprensa começou a falar que, na verdade, aquela chacina tinha sido uma rixa de traficantes. E os amigos e colegas, né, os conhecidos ali do Marcos na época, eles ficaram indignados, eles desmentiram tudo isso e disseram o contrário, falaram que o Marcos era super trabalhador. Enquanto isso, no Brasil, o irmão do Marcos, aquele que era jogador, acabou descobrindo da chacina quando ele foi levar o carro para lavar e, chegando lá, o funcionário mostrou o jornal, falou: olha, você viu o que aconteceu aqui com essa família brasileira na Espanha? E quando o irmão do Marcos pega o jornal, ele consegue ver que era a própria família. Então ele fica assim, gente, desesperado. Ele tenta entrar em contato com a polícia espanhola. Enquanto isso, a polícia espanhola também está tentando entrar em contato com os familiares no Brasil, porque naquele momento, eles já não sabiam mais se quem estava dentro daquele saco plástico, porque o Marcos colocou todo mundo dentro de saco de lixo, não sabia se era o Marcos, porque a polícia tinha recebido informação de que o Marcos estava trocando, né, mensagem com o dono do imóvel dias antes, porque o Patrick estava mantendo ele vivo por mensagem. Então a polícia já não sabia mais se era ou se não era. Além disso, os legistas estavam dizendo: olha, não tem como ser ele que estava trocando mensagem, porque pela análise dos corpos, dá para ver que essa decomposição já iniciou há mais ou menos 30 dias. Então, a polícia dizia não saber quem era, mas os legistas afirmavam que podia até não ser o Marcos, mas também não era o Marcos que trocava mensagens. E o pão, tem a questão do pão, né, que chegava lá na casa deles, que era assim, o padeiro deixava o pão todo dia, né? É muito comum isso em cidade do interior. Todo dia eles pegavam o pão. Só que o padeiro conta que no dia 17 de agosto de 2016, quando ele foi deixar o pão, ele viu que o pão do dia 16 não tinha sido pego. Então aquilo ali também já estava muito estranho, porque ele viu dia após dia que o pão não estava sendo recolhido. Esquisito, mas enfim. O irmão do Marcos, então, ele sai do Brasil, vai para a Espanha, faz um exame de DNA e aí então consegue confirmar que é o Marcos e a família dele. E o Patrick, onde que ele estava? Ah, minha filha, ele já estava no Brasil, ó, há tempos. Ele entrou em contato com as irmãs, falou que precisava de uma passagem para ontem, porque os agiotas do tio, né, porque o tio tinha falecido, então os agiotas estavam tudo indo atrás dele, porque ele era o parente vivo lá na Espanha. Enfim, ele arrumou um caô, as irmãs compraram a passagem dele assim às pressas e ele chegou no Brasil. No Brasil, gente, esse menino começou a viver normalmente, mais uma vez, como se nada tivesse acontecido, vida seguindo, festas, né, baladas, bebidas e tudo mais um pouco, enfim. Só que o que ele não sabia era que a polícia da Espanha já sabia que ele era o culpado. Porque o Patrick, ele foi, a mando, né, do próprio pai, ele foi até a Polícia Federal de São Paulo e ele lá, eu acredito que ele deu um depoimento, mas ele também fez um exame de DNA. Esse exame de DNA foi enviado para a Espanha. Então, a polícia espanhola tinha o exame de DNA e tinha também as herbes, né, do celular do Patrick, que constataram que no dia que antecedeu, no dia do crime, um dia depois, as herbes do celular do Patrick mostravam que ele estava em Piós e que, inclusive, no suposto momento do crime, que o crime estava acontecendo, foi descoberto que, porque assim, né, tem ali um momento, mais ou menos, da hora do crime, mas que durante esse momento ele conversava, o celular dele, as herbes mostraram que ele conversava por WhatsApp com uma pessoa. Então, tudo foi se encaixando. Então, a polícia, né, espanhola já sabia que era ele.
Patrick então é preso e condenado a 3 prisões perpétuas, mais 25 anos pela morte da Janaína. Bom, essa história poderia terminar aqui, mas não foi isso que aconteceu. Bom, um tempo depois, uma garota recebe de um garoto uns vídeos meio estranhos de gente morta, de selfie esquisita com cadáver no fundo, fotos e vídeos esquisitas que era o crime que o Patrick tinha cometido. Esse menino mandou esse material para essa garota e falou assim que queria que ela guardasse tudo isso caso alguma coisa pior acontecesse com ele. Bom, esse vídeo não parou nessa menina. Esse vídeo, essas fotos não parou ali. Eles acabaram sendo distribuídos para outros colegas e aquilo ali tomou uma proporção maior e foi viralizando e todo mundo foi vendo até que chegou na Polícia Federal. Quando chegou na Polícia Federal, a Polícia Federal falou, beleza, de onde que saiu esse vídeo? E aí a polícia começa a investigar e chega então até esse primeiro menino. Esse primeiro menino, que eu acho que era Vitor, que ele chamava, esse primeiro menino então, ele acaba contando, a verdade. Pô, ele estava encurralado, ele falou, olha, esse telefone quem me deu foi o Marvin, então não é meu. A polícia então vai atrás do Marvin. Gente, só um detalhe aqui, a mãe do Marvin, ela faleceu, quando o Marvin, eu acho que ele era ali adolescente, ele não tinha 15 anos, ela faleceu, e ela já sentia que tinha alguma coisa com o filho dela, porque ela era uma psiquiatra muito renomada e ela chegou a escrever um livro na época, que chamava Doutor, Meu Filho é Normal? Então ela chegou a escrever esse livro, mãe sabe, que ela acho que ela já sentia que o filho não era, de tudo assim, aquela bondade, mas enfim, ela faleceu e o pai do Marvin casou novamente, então ele tinha uma madrasta e essa madrasta era muito boazinha para ele. O Marvin chega a ficar preso por 1 ano, mas depois ele acaba sendo liberado, não absolvido, liberado com o uso de tornozeleira eletrônica. Mas anos depois uma juíza acaba entrando em defesa dele, afirmando que aquilo não existia, que ele estava passando por uma injustiça, porque não existe na lei homicídios que são cometidos via internet. Então, que aquilo ali não fazia o menor sentido, e ele chegou a ser absolvido em 2021. Em 2023, o Ministério Público entra com um recurso que acaba sendo acatado em 2ª instância, então o Marvin deixou de ser absolvido. Hoje em dia, em março de 2026, o STF negou um recurso da defesa de Marvin e o processo segue na justiça. Provavelmente terá um julgamento porque ele não foi absolvido ainda. Hoje ele é youtuber, ele segue com a tornozeleira eletrônica, trabalha aqui na plataforma e ele tenta se distanciar ao máximo de tudo em relação a esse crime. O que torna esse caso tão perturbador não é apenas a violência, mas é a frieza, é a capacidade do Patrick contar em detalhes para o amigo, tirar foto, selfie que ele fez, vídeo. Tudo isso é de uma frieza assim que não desce, que não digere. Então é isso que assusta muito nesse caso da chacina de Piós. Mas e você? Conhecia a história da chacina de Piós? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa aqui nos comentários também, gente, quais histórias vocês querem que eu conte aqui no canal. É muito importante a opinião de vocês, é assim que eu tenho esse termômetro, Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva nesse canal, que aqui tem vídeo novo toda semana, 2 vídeos longos por semana e tem shorts todos os dias. Então é isso, a gente se vê então num próximo vídeo.